Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. E hoje eu quero falar de algo que aparece muito, uma dúvida que aparece muito no nosso Instagram, nas caixinhas, e é uma confusão que eu entendo, né, da onde vem, que é vocês, queridas geradoras e geradoras manifestantes, que têm autoridade emocional. Então, nesse vídeo, eu vou trazer exemplos práticos para você realmente entender quando você pode seguir a tua autoridade sacral sem esperar pela clareza emocional e quando você precisa esperar um tempo, né, para chegar à clareza emocional e tomar a decisão. Eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre o que é uma resposta sacral e o que é uma autoridade emocional, porque a gente já tem vídeo sobre isso, tá? O objetivo aqui é a gente realmente trazer exemplos práticos para vocês que têm os dois, né? Que tem a resposta sacral, por ser um gerador manifestante, e tem a autoridade emocional, né? Então, só para a gente recapitular, né? A resposta sacral é a estratégia de vida dos geradores e geradores manifestantes, né? Então, o sacral ele vai interagindo com a vida e vai respondendo ao que é sim e o que é não. Então, chega isso aqui na vida, o teu corpo, né? A tua resposta sacral, ela é no corpo, né? Então, o teu corpo responde sim, quero isso ou não, não quero isso. E aí, por outro lado, tem a autoridade, né? Que nesse exemplo de vocês, no caso de vocês, é a autoridade emocional, e a autoridade, ela tá aí para te ajudar a tomar decisões. A tua autoridade é a forma, eu gosto muito de ver a forma como o nosso eu interior, a nossa sabedoria interior se comunica com a gente, a nossa intuição mostrando pra gente como tomar a decisão correta. E para pessoas que têm autoridade emocional, elas precisam de tempo para decidir corretamente, né? Porque com o tempo, elas vão ganhando clareza do que elas realmente querem e aí vão e tomam a decisão correta. Só que sempre existe essa confusão. Ju, por um lado, o meu sacral vai e diz sim, né? E diz sim ali no momento, mas eu não entendo, porque o meu sacral tá dizendo sim no momento, mas a minha autoridade pede que eu espere, a minha autoridade emocional pede que eu espere para decidir algo. Então, e aí, eu ouço o sacral ou eu ouço a minha autoridade emocional? E aí é que a gente vai falar. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Juliana Nandra, muito prazer. Junto com a Yasmin Manhol, que nós criamos o projeto original, que hoje, é com muito prazer que a gente diz isso, é a maior comunidade de desenho humano do Brasil. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso, né? Como realmente viver em alinhamento com esses dois, como viver na prática, né? Como é que na prática um gerador emocional e um gerador manifestante emocional vive e quando vocês escutam o sacral e quando escutam a autoridade emocional. Acho que o primeiro ponto que precisa deixar claro aqui é que vocês sempre devem escutar o sacral de vocês sempre devem estar em resposta, né? Sempre deve observar o que é que o corpo de você está respondendo, como é que ele está respondendo ao que a vida está trazendo. De novo, como eu falei, o intuito desse vídeo não é falar aqui sobre a resposta sacral e tal. Se você é muito nova e não está entendendo o que eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos que a gente fala sobre esses assuntos para você ir lá e depois voltar para cá, tá? Porque é preciso um pouquinho de conhecimento. Esse vídeo aqui, eu não diria que é um vídeo para uma pessoa super iniciante. É para uma pessoa que já sabe o que é uma resposta sacral, é para uma pessoa que já sabe o que é uma autoridade emocional e tá ainda tentando entender como viver os dois, né? Balancear aí os dois. Então, primeiro de tudo, como eu vinha falando, você precisa sempre ouvir o teu sacral. Você precisa sempre estar em resposta. Isso é a tua estratégia de vida. Isso é o que vai fazer as coisas certas chegarem para você. Isso é o que vai fazer você fluir pela vida com menos resistência. Enfim, é isso que vocês vieram aqui fazer. É responder à vida, né? Deixar que a vida traga as coisas para vocês. E lembrando que a vida está sempre trazendo muitas coisas para vocês. É só realmente vocês prestarem atenção e voltarem para o corpo, saírem da cabeça, saírem do cabeção, voltar para o corpo e perceber que o corpo de vocês está sempre, sabe, dizendo sim ou não, super se animando com algo ou se animando zero, né? Então, isso é assim, é o de praxe, né? Vocês realmente precisam sempre observar. Só que aí é que começa a ficar mais complexo.
Em algumas situações, vocês podem ir com a empolgação do sacral. Então, o sacral disse sim, o teu corpo disse sim para algo. Em algumas situações, você vai já na hora, sabe? Tipo, vai com o flow. E em outras situações, você vai precisar, né, esperar um tempo para ganhar essa clareza emocional. Antigamente, eu costumava ensinar assim: para as decisões do dia a dia, pode seguir o sacral. Pode ir, vai com o sacral disse sim, vai, diz sim e vai, sabe? Não precisa ficar esperando pela autoridade emocional. Para grandes decisões de vida, aí você espera clareza emocional. Aí você consulta a sua autoridade emocional para ver se é um sim ou se é um não. Então, eu costumava ensinar assim, para coisas do dia a dia, para grandes decisões de vida emocional. Até que um dia, na nossa mentoria, uma aluna nossa que é mentora também, né? Então, ela também empreende no digital e é mentora. Ela disse que chegou uma cliente, uma potencial cliente e disse que queria fazer um acompanhamento com a nossa aluna, né? Por 3 meses, né? Perguntou se ela oferecia mentoria e tal. Quero fazer com você um acompanhamento de 3 meses e tal. E aí a nossa aluna falou que na hora o sacral dela super se animou, né? Ficou super feliz. Ela super sentiu no corpo essa empolgação, essa energia. Quero fazer isso, sim. E aí ela pensou, bom, não é uma grande decisão de vida, então eu já posso dizer sim. E ela foi e disse sim. E aí, quando as semanas foram passando, né, ela foi percebendo que aquela decisão foi uma decisão errada. Que estava drenando muito a energia dela, que ela não estava feliz, que, sabe, tipo, aquilo não estava fluindo. E esse é um sinal muito bom para vocês que são geradoras e geradoras manifestantes. Se tá drenando vocês, se tá, não tá dando mais energia para vocês, se tá difícil de levantar da cama para fazer, isso é um sinal de desalinhamento, né? Eu quero até abrir esse parênteses aqui. Não quer dizer que é pra gente estar, pra vocês estarem felizes e saltitantes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não. Mas quer dizer que o trabalho certo pra vocês é aquele que energiza vocês e não aquele que drena vocês, né? Então vocês estão aqui realmente para se energizar e ganhar mais energia fazendo aquilo, né? É por isso que vocês vão fazendo aquilo e vão criando e vão construindo, né? E vão sendo, eu gosto quando a Yas fala que os geradores e os geradores manifestantes são os braços de Deus, né? Porque aquilo energiza vocês, dá prazer pra vocês, sabe? Se algo tá te drenando, não é pra ser assim, sabe? A vida do gerador e do gerador manifestante não é pra ser drenante, não é pra ser, sabe, essa coisa assim que precisa de muito esforço, tá? Então eu quero abrir esse parênteses aqui. E a nossa mentorada, né, a nossa aluna, por ela saber disso, por ela ser a nossa aluna, né, de formação, ela já ter estudado sobre geradores e tal, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela falou, olha, tá me drenando. E eu percebo que foi uma decisão errada. Porque se fosse certa, era para estar me energizando, era para eu estar ficando empolgada em ver a cliente, e não me sentindo com vontade de fazer qualquer outra coisa no mundo, em vez de ver a cliente. E ela disse, e aí? Porque não foi uma grande decisão de vida. Fechar com a cliente por 3 meses não é uma grande decisão de vida, né? Tô confusa. E aí foi quando, a partir dessa conversa que a gente teve, dessa troca que a gente teve, o legal da mentoria é muito isso, né? Porque a gente vai se encontra toda semana e aí tanto a gente vai fazendo, né, os exercícios do laboratório que a gente tem ali para integrar o conteúdo, tirar dúvidas e tal, mas também as alunas vão trazendo, né, casos e a gente vai crescendo muito juntas, né, e desenvolvendo também melhores formas de passar, né, e de fazer com que a pessoa realmente entenda aquilo. E esse episódio foi muito isso, assim, me desenvolveu a forma como eu ensino, né? Para geradoras e geradoras manifestantes que têm autoridade emocional. Porque aí, hoje em dia, como é que eu ensino? Continuo dizendo que, para decisões do dia a dia, né, segue o sacral. Só que, para a autoridade emocional, eu parei de dizer que você precisa checar a tua autoridade emocional só para grandes decisões de vida. Agora eu ensino assim. Quando algo vai demandar bastante energia sua, quando vai precisar de um comprometimento da tua energia, você vai precisar comprometer uma parte da tua energia para fazer aquilo, quando vai demandar uma dispensação, uma grande dispensação de energia, então você checa com a tua autoridade emocional. Percebe a diferença? Não necessariamente vai ser uma grande mudança de vida, sabe? Não necessariamente uma grande decisão de vida, no sentido de trocar de emprego, de casar ou não com certa pessoa, mudar ou não de cidade. Mudar ou não de casa não necessariamente é uma grande decisão de vida, mas é uma decisão que vai demandar muita energia. Como no caso da minha aluna, da nossa aluna, que fechou com a cliente. Não era uma grande decisão de vida, mas era algo.
que toda semana, por 3 meses, ela ia estar ali com a cliente. Então, demandou, comprometeu. É como se de toda a energia, eu imagino assim, tá? Não sei se faz sentido pra vocês, mas eu sou muito visual, assim, eu gosto de criar essas imagens. De toda a energia disponível ali, né, para ela como geradora, uma parte daquela energia estava comprometida para aquela cliente, né, para aquele compromisso que ela fechou ali. Uma grande parte da energia estava comprometida ali. E aí, por causa disso, ela teria que ter consultado a autoridade emocional dela, para realmente perceber, eu quero fazer isso, eu quero comprometer essa parte da minha energia. Eu quero comprometer essa parte da minha energia, né, durante esse tempo todo, né, com essa cliente, porque tem isso também, às vezes é a cliente, não que a cliente é ruim, não é sobre isso, né, mas eu sei que vocês que estão aqui, vocês acreditam em energia, e muitas vezes é energia, né, tipo, a energia da pessoa, o momento e tal, não é um match energético, né, e aí não é pra ser. Então, a gente começou a, sabe, a enxergar isso dessa forma, eu comecei a enxergar isso dessa forma. E por isso que eu senti de gravar esse vídeo, porque eu acho que fica muito claro, pelo menos pra mim, tá? Até me contem aqui nos comentários se vocês realmente acham que fica mais fácil visualizar dessa forma e entender dessa forma. Então, algo não vai demandar muito da tua energia, vai com o teu sacral, sabe? Eu vou dar uns exemplos práticos já já pra vocês entenderem. Mas, é uma coisa assim, não demanda muita energia tua, vai com o sacral. Demanda muita energia, vai comprometer a tua energia, né? Uma grande parte da tua energia. Ou então, às vezes, não é nem uma grande parte assim, mas vai durar por muito tempo, né? Então, é como se aquela tua energia ficasse presa ali, né, nesse compromisso por muito tempo. Então, você precisa consultar a tua autoridade emocional. Exemplos práticos, porque vocês, que é minha aluna, sabe que eu adoro os exemplos práticos, né? Vamos pensar, então. Acho que o primeiro exemplo já é esse que eu falei da minha aluna. Acho que esse é um exemplo muito bom, né? Vocês que são empreendedoras, que são infoprodutoras, vocês que, ainda mais geradores e geradores manifestantes que têm toda essa energia criativa, que vocês amam criar, que vocês gostam, os geradores manifestantes que amam, né, fazer coisa nova e inovar. Eu sei que tem vocês, têm essa energia de criação, e eu sei que muitos de vocês amam criar coisa nova, né? Então, eu vou criar uma mentoria, vou criar isso aqui, vou vender isso aqui. Antes de comprometer a tua energia com isso, checa com a tua autoridade emocional. Então, antes de, vou criar uma mentoria de tantos meses, antes de oferecer isso para as pessoas e começar, antes até de começar a desenvolver essa ideia, checa com a tua autoridade emocional. Peraí. E aí, né, só dando uma passando um pouquinho assim por cima da autoridade emocional, porque, como eu disse, o objetivo desse vídeo não é falar especificamente sobre nem a resposta sacral, nem a autoridade emocional, mas, né, a autoridade emocional, peraí, vou esperar uns dias, vou me imaginar fazendo isso, né? Vou ver como é que eu me sinto expandida, me traz uma sensação boa, ou eu me sinto drenada. Ou eu me sinto para baixo, sabe? Ou é algo que me contrai. E aí, com isso, né, com os dias, você vai ganhando clareza. E aí, no final, você tem clareza se você vai fazer ou não. Então, vocês que são empreendedoras, antes de inventarem moda no negócio de vocês, né? Vou fazer um lançamento. Vou fazer uma super promoção. Peraí, isso vai demandar. A gente sabe que ser infoprodutora, a gente sabe que empreender na internet, né? Não é tão simples assim, não é do nada, vou criar um negócio, exige, né? Eu vou precisar criar conteúdo, vou ter que criar o produto em si, vou ter que tanto vender quanto depois fazer a entrega. É uma dispensação muito grande de energia. Por causa disso, vocês precisam. Sim, checar a autoridade emocional de vocês. Do outro lado, né, para quem não é empreendedora, mas para quem é cliente, para vocês que amam, né, comprar coisas na internet, então, quando você for comprar algo que vai demandar muito da tua energia, então, por exemplo, você vai comprar uma mentoria de um ano que vai, sabe, todo mês ali você vai precisar estar ali. Isso vai requerer muita energia tua, vai precisar de muita energia tua, né? Então você precisa checar com a tua autoridade emocional. Recentemente eu entrei numa mentoria e aí eu moro na Inglaterra e o horário é no Brasil, né? Então começa às 7 no Brasil, 7 da noite no Brasil, que aqui é 11 da noite. E esse é um exemplo bom, assim, né? Por mais que vão ser só 5 encontros, eu dou um exemplo de um ano, né? Às vezes um ano é demais. Vão ser só 5 encontros, mas preste atenção, como se fosse no seu caso, como uma geradora ou uma geradora manifestante emocional, você teria que checar com a sua autoridade emocional. Vão ser só 5 encontros, mas por causa do horário, requer muita energia minha. Porque começa às 11 horas da noite, né? Que é 7 horas no Brasil, 11 horas da noite aqui, e vai até
Na semana passada eu fui dormir 3 horas da manhã para acordar no outro dia bem cedinho com meu filho. Então, demanda muita energia, né? Então, se eu fosse uma geradora emocional, eu teria que ter checado com a minha autoridade emocional, né? Na verdade, eu sou uma projetora emocional, né? E eu chequei com a minha autoridade emocional. Então, às vezes não é algo que vai ser por meses, por um ano. Mas pensa, né? Tipo, eu tô dando sim pra isso. Ok, meu sacral super se animou pra entrar nessa mentoria, pra entrar nesse clube aqui, nessa comunidade, nessa academia. Mas para eu fazer direito, eu vou ter que comprometer muita energia, né? Porque tem isso também, às vezes a gente compra e não faz, né? Tô de olho nas senhoritas que compram e não fazem. E eu sei porque às vezes eu faço isso também. Mas, às vezes, mas para fazer direito, na maioria das vezes, para fazer direito vai precisar de muita energia, né? Então, se pergunta, né? Checa quando se dá tempo para decidir. Não vai ali decidir na hora. Por outro lado, se é uma coisa rápida, sabe? Ah, vai ser uma aula. Ah, comprei aqui essa aula. Apareceu essa aula aqui para mim de desenho humano, né? Se você tá aqui, você gosta de desenho humano. Ah, as meninas do projeto original criaram essa aula. Ou um mapa, né? A gente tem vários mapas. Vi aqui sobre esse mapa novo que elas lançaram. Na hora eu super me animei. Compra. O sacral desse sim no momento, compra, porque aquilo não vai demandar da tua energia. É uma aula. É um mapa que você vai comprar e você vai ler. Sabe? Que você não vai precisar demandar muita energia, não vai precisar colocar muita energia ali, não vai tomar muito da tua energia para assistir aquela aula, para ler aquele mapa. Outro exemplo, uma amiga te convida, tua melhor amiga vai casar e aí te convida para ajudar ela a planejar o casamento dela. Ah, amiga, você me ajuda a planejar meu casamento e tal, e você na hora super se anima, né? Porque, sei lá, tua melhor amiga, né? Que honra que é poder receber esse convite, poder ajudar ela e tal, e planejar o casamento com ela e organizar tudo. Então você super se anima na hora. Mas planejar um casamento é energia pra caramba, né? Planejar qualquer evento, na verdade, é energia, muita energia. Por mais que fosse, sei lá, um aniversário daqui a um mês, os próximos finais de semana você ia precisar estar ali com a pessoa organizando. Já ia demandar muita energia. Um casamento, então, nem se fala. Então, é óbvio que por mais que você esteja animada no momento, e por mais que o teu sacral diga um sim no momento, você vai dizer, sacral, aquieta aí o fogo um pouquinho que eu vou checar com a minha autoridade emocional. Porque a nossa autoridade emocional, eu falo a nossa, né, porque eu também tenho, ela vai ter muito mais clareza do que é certo ou não pra gente, do que, né, no caso de vocês, do que o sacral. Porque o sacral é ali no momento, ele tá considerando muito o momento, né? Ele não tá pensando, o sacral não pensa, né? Não tem essa coisa de tipo, eu vou, por mais que o sacral entenda contextos e tal, mas estou animado para fazer isso agora, quero fazer isso agora. Não é, não significa que quero fazer isso por 6 meses. É diferente, né? É diferente. Ainda mais vocês, geradores manifestantes aí, que, né, sabem que muitas vezes o que te anima hoje não é algo que vai te animar daqui a um ano, daqui a 6 meses. Então, nesse caso, né, a amiga te convidou para planejar o casamento dela, pra, sei lá, planejar uma festa, planejar um evento. Checa com a tua autoridade emocional. Ah, te convidou para ir para uma viagem. Uma viagem é bastante energia. Uma coisa que é legal também vocês pensarem, né? Quando a gente tá falando de energia, eu gosto de pensar também, aí vejam se faz sentido, tá? Mas eu gosto de pensar também, tudo é energia, né? Então, dinheiro também é energia. Esse aí é um outro ponto legal para vocês pensarem. Se vai demandar uma grande dispensação de dinheiro, é bom checar com a autoridade emocional. Porque dinheiro também é energia, né? Então, de certa forma, você tá usando da tua energia, do teu recurso, do teu dinheiro. Então, vai precisar de muito dinheiro, né? Fazer uma viagem vai demandar um investimento alto, checa com a tua autoridade emocional. Por outro lado, a tua amiga te chamou para ir na praia. Primeiro que é uma coisa, né, rápido, é a energia ali do momento, não vai demandar uma grande energia tua, não vai demandar um grande investimento teu de dinheiro. Se animou na hora? Vai. Ah, a amiga te chamou para um café. Se animou na hora? Vai. Agora, tua amiga te convidou para assinar um clube do vinho por um ano. Checa com a tua autoridade emocional. E aí, óbvio também, né? Existem as grandes decisões de vida, que, como eu falei lá no começo, a gente precisa esperar pela autoridade emocional. Então, receber uma proposta de emprego. Checa com a autoridade emocional. É,
sei lá, tá pensando em mudar de casa, de cidade, de bairro. Chega com a tua autoridade emocional. Vai ou não acabar com a pessoa? Chega com autoridade emocional, né? Vai ou não entrar em um relacionamento? Chega com autoridade emocional. Então, esses grandes movimentos de vida, aí sim, com certeza, sempre todos. Isso aí é bem preto no branco, assim, sabe? Tipo, todos os grandes movimentos de vida e mudanças de vida, checa com a tua autoridade, né? Independente de qual for a autoridade, né? A gente tá falando aqui de emocional, mas a pessoa que tem, as outras autoridades também precisam sempre checar com a própria autoridade para antes de tomar essa grande decisão de vida, tá? É algo aqui, sabe, que não vai impactar muito a tua vida, que não vai fazer muita diferença, que não vai fazer muita diferença na tua conta bancária também, sabe? Tipo, é um café com amiga, é entrar aqui assistir essa aula, sei lá, e testar essa aula de Pilates. Olha, esse é um exemplo legal, porque às vezes a mesma coisa. Né? Tipo, uma coisa é você ir checar uma aula de Pilates. Você viu assim, passou no Instagram, abriu um estúdio de Pilates perto de você e você super se animou. Vai, né? Vai, não vai dispensar, não vai precisar de muita energia tua, você não vai dispensar muita energia para ir lá. Muito diferente de você assinar, né, uma matrícula de Pilates por um ano. Aí é totalmente diferente. Checa com a tua autoridade emocional. Percebe? Não é uma grande decisão de vida, não é uma grande mudança de vida, mas vai sim demandar muita energia tua. Vai demandar muito dinheiro, né? Vai demandar um investimento, tanto energético, né? Então vai demandar energia. Vai, não é algo assim, sabe? Não é algo. Tem uma palavra que eu queria dizer assim, mas enfim, eu acho que vocês já estão entendendo, né? Então vai assinar um contrato de um ano na academia. Cheque com a autoridade emocional. Por mais que você foi, sabe, a tua amiga te convidou, vem conhecer a minha academia, você foi, você amou, e fez aquela aula, uau! Aí fica toda animada, aí chega, aí a amiga fala, vamos trocar de academia, vem pra minha academia, vamos começar aqui e tal. Não vai num fogo e já lá na recepção da academia já fecha. Espera, sabe? Você pode dizer, peraí, você pode até dizer, vai ser até talvez mais, vai te trazer ainda mais clareza, você dizer, antes de eu assinar, deixa eu comprar umas aulas avulsas e vir aqui mais alguns dias para eu perceber, que aí a tua autoridade emocional vai ganhando clareza e você vai ganhando clareza, né? Entendendo se é um sim ou se é um não. Então, acho que muitas vezes vocês, sabe, aquietar esse fogo um pouquinho. Não no sentido, né, de aquietar o fogo, vocês, geradores e geradoras manifestantes, o fogo faz parte da vida de vocês, né? Vocês precisam estar com esse fogo, mas não se deixar ser guiada por esse fogo em decisões que vocês precisam esperar. Então, não ser impulsiva em situações que vocês precisam de tempo, entende? E aí eu acho que um ponto aqui pra gente terminar, que eu acho que é interessante trazer, porque eu já vi muito, né, nesses meus anos trabalhando com desenho humano, é que muitas vezes para vocês o que pega nem é vocês saberem discernir isso só, sabe? Às vezes tem uma questão a mais. Muitas vezes, ok, vocês não entendem quando ouvir o sacrário, quando seguir o sacrário, e quando seguir a autoridade emocional, ok. Mas às vezes eu vejo que algumas pessoas elas entendem isso e ainda assim não conseguem seguir. Por quê? E aí muitas vezes vem de outras questões que são medo de desagradar. Ah, é porque a minha amiga me convidou para planejar o casamento dela. Como é que eu vou dizer não para isso? Como é que eu vou dizer não para minha melhor amiga que vai casar? E eu entendo isso, né? Também seria uma situação bem desconfortável de estar, se fosse o meu caso. Mas é aí que vocês precisam aprender. Todos nós, né? Mas já que eu tô falando aqui para geradoras e geradoras manifestantes emocionais, precisa aprender a se colocar em primeiro lugar nessas situações. A ir com a tua verdade, a seguir a tua verdade, a agradar você primeiro, né? E não o outro. A ser fiel a quem você é e não fiel a alianças, fiel a teus medos, né? Medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de desagradar, né? Medo do que é que vão pensar, o que é que vão falar sobre mim. Então, muitas vezes eu vejo que essa é uma questão tão grande quanto vocês não entenderem, né? Então, muitas vezes vocês não entendem e aí por isso não conseguem
seguir a coisa certa no momento certo, mas às vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, eu vou dizer, tem esse ponto também. Tem esse ponto de, ok, aqui dentro eu sei. Aqui dentro eu sei que eu não quero fazer isso. Aqui dentro eu sei que eu não tô animada pra fazer isso. Mas e agora, como é que eu digo? Como é que eu falo? E aí, se eu decepcionar? E aí, se a pessoa ficar chateada comigo? E aí, se a pessoa achar que, sei lá, eu não tô sendo uma boa amiga? Eu acho que é sempre voltar essa pergunta, sabe? Mas aí, se eu disser sim pra pessoa, mesmo sabendo que é não, eu tô sendo uma boa amiga pra mim mesma? Eu vou agradar a pessoa, mas eu vou me decepcionar? Eu vou decepcionar a mim mesma? Eu acho que esse é um grande trabalho, assim, na vida dos geradores e geradores manifestantes, sabe? É realmente chegar nesse lugar de é, autoaceitação radical, sabe? De realmente, eu aceito a minha verdade, radicalmente. Doa quem doer, goste quem gostar. E a verdade é que as pessoas vão gostar de vocês, sabe? Eu acho que esse medo, eu entendo de onde vem esse medo, né? Esse é o maior medo, né? Na verdade, do ser humano é esse. Não sei se vocês sabiam disso, mas o maior medo da gente é não pertencer. Né? Porque a gente vem de muitos anos, de milhares de anos, onde não pertencer significava morrer, né? Não pertencer a uma tribo, ser abandonado, ser rejeitado por uma tribo, por um bando, por um grupo, significava ficar sozinho, e ficar sozinho significava morrer. Então isso tá no nosso DNA, né? E eu entendo isso. Eu entendo que existe esse medo, mas é algo que realmente precisa ser trabalhado se vocês querem viver a verdade de vocês. Se vocês querem viver em alinhamento com o projeto original de vocês, se vocês querem viver a vida que Deus te criou para viver. Quando eu falo vocês, eu também incluindo também, como eu falei, isso é do ser humano. Todo ser humano tem isso e todo ser humano, muitas vezes na vida, vai, né, dar mais. Dá mais valor e valoriza mais agradar o outro do que agradar a si mesmo por causa desse medo. Mas eu vejo isso, assim, repetidamente entre geradores e geradores manifestantes como um tema muito forte. Então, por isso que eu queria trazer isso aqui também para vocês se autoavaliarem, sabe? Em que estágio eu tô? Será que realmente eu não tô sabendo seguir? Não tava entendendo bem quando era sacral, quando era emocional? Ou será que às vezes eu já entendia? Será que tinha situações que eu percebia que era o não, mas eu ia e dizia sim? Porque aí você já sabe que precisa ser trabalhado, né? Então é isso, meus amores. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, esclarecido, né? Essa confusão que fica. Espero que a partir de agora ninguém mais vai, né, fazer as coisas erradas, vai se confundir. Agora você já sabe quando segue o sacral, quando segue a autoritária emocional. E espero também que esse vídeo tenha trago um pouco mais de coragem para vocês, para seguirem a verdade de vocês, para seguirem os sims de vocês, para seguirem os não de vocês, né? Eu trouxe o exemplo do não, né, de dizer não para uma amiga, mas às vezes seguir o sim de vocês vai ser tão desafiador quanto seguir o não, sabe? Seguir o sim para abrir essa empresa, sabe? Sair daquele trabalho estável e abrir essa empresa, empreender no digital, e todo mundo vai achar que você é uma louca. Às vezes esse sim é tão difícil quanto dar um não para uma pessoa, né? Então, que vocês, depois desse vídeo, sabe, tentem um pouquinho mais e se questionem um pouquinho mais, sabe? Será que eu tô vivendo uma vida que eu vivo me diminuindo, que eu vivo me calando, que eu vivo calando os meus sims, calando os meus nãos pra agradar os outros, pra viver o que os outros esperam de mim? Enfim. Falem aqui nos comentários se vocês gostaram, se ficou mais claro e se ficou alguma dúvida também, fala aqui que a gente responde. Beijo e até o próximo.